todas bem-vindas a mais uma live. No tema de hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito pedido e muito comentado, não só na imersão, mas diariamente aqui no Instagram, na minha caixinha e também no direct, tá? Que é por que o meu filho não gosta ou não quer escovar os dentes e como eu posso lidar para que ele aprenda a gostar. Me conta aqui se esse assunto te interessa, se você precisa de ajuda em relação a isso. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje, tá bom? Já vai pegando um café aí, um chá, pra gente falar sobre esse assunto, tá? Boa tarde, Aline, tudo bem? Então, é um grande desafio dos pais, né? Os dentistas orientam, a gente orienta que a higiene seja feita, seja realizada desde o primeiro dente, mas nós sabemos da dificuldade de realizar essa higienização, tá? Não quer dizer que nós vamos menosprezar as reações da criança e fazer porque tem que ser feito. Realmente deve ser feito e tem que ser feito, mas nós precisamos entender por que a criança não gosta, por que a criança não quer, para que a gente aprenda a lidar e realmente construa um hábito saudável com a criança. Boa tarde, Kátia, tudo bem? Me contem aqui, então, se é uma dificuldade de vocês também realizar a escovação, ou se vocês são mães de Maitê, como a gente falou lá na imersão. Maitê são aquelas bebezinhas que nunca choraram, as crianças, né, que nunca choraram, sempre foram muito tranquilas em relação à escovação, à higienização, nunca tiveram nenhum problema, e os pais realizam tranquilamente. Ou, se você é mãe de Pedrinho, que já chorou muito, mas agora deixa você escovar, né, mesmo pequenininho. Ou se você é mãe de Sofia, que chora muito e não deixa de jeito nenhum. Me contem aqui se são mães de Sofia ou mães de Pedrinho ou de Maitê. Me contem aqui. Na imersão choveu de Sofia. E eu acredito que é realmente um problema da maioria dos pais, das mães, em relação à escovação, né? A lidar com o comportamento da criança. Boa tarde, Eduarda, tudo bem? Eduarda sempre assídua aqui nas lives. Então, por que essa questão do meu filho não gosta de escovar, o meu filho não quer escovar, nós acabamos também rotulando as crianças. Nas consultas, muitas vezes, os pais, na frente da criança, né, falam, ele não gosta de escovar. Ele tem preguiça de escovar. E isso são rótulos que nós colocamos nas crianças. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando a gente fala, esse menino é muito elétrico, ele não para quieto. Então, a criança, ela é muito direta, né? Ela é muito literal. Tudo que você fala, ela interpreta de maneira literalmente, tá? Então, quando a gente fala, a criança acaba absorvendo aquilo e tende a se comportar tal como você diz. Por exemplo, se a gente fala, ela gosta muito de comer, ela come demais, ela não para de comer, nós acabamos tendendo a desenvolver um hábito alimentar mais compulsivo naquela criança. A gente está rotulando a criança. Então, também, a questão da preguiça de escovar, ele não gosta de escovar, nós também estamos rotulando. Então, pode ser também uma das causas da criança não estar tão familiarizada com a escovação, realmente com o hábito instaurado e gostando, né, de cuidar da higiene. Não só focando na estética, no dente branco, no dente limpo, mas principalmente na saúde, na sensação, tá? De hálito fresco. Olha como é gostoso. Faz a criança sentir essas sensações. Olha como é gostoso, o dentinho agora passa aí, tá limpinho, tá sentindo que ele tá limpinho. Olha como o teu hálito tá refrescante, tá sentindo a diferença. E o gostinho que tava na língua antes, agora saiu. Tá com um gostinho bom, né? Então, a gente tem que tentar fazer essas associações, tá? E evitar rótulos. Ele tem preguiça de escovar, ele não gosta de escovar. Eu mando muito ele escovar, mas ele não vai. Então, são tipos de comportamentos bem comuns dos pais, tá? Não tô aqui julgando, mas é realmente como costuma ser feito. Então, por isso que eu vim fazer essa live hoje para orientar vocês, tá? Tem uma perguntinha aqui da Kátia. A minha filha Sofia tem 5 anos, é autista e odeia escovar os dentes. Tem que ser forçado. Crianças autistas têm uma peculiaridade no lidar, né, no comportamento, claro. Mas a gente não deve rotular porque é autista, a gente vai fazer a força, tá? Eu tenho pacientes autistas que a gente acaba conseguindo lidar com o comportamento dele e vai sim ser construído pontinho por pontinho, tá? A gente também não espera que do nada a criança já mude o comportamento, tá bom? Mesmo sendo autista ou não, mas claro que o autista tem toda uma peculiaridade, tem que ser lidado de uma maneira bem responsável mesmo com o comportamento, para que seja positivo para ela também, tá? Então,
procura um profissional para poder te passar uma orientação certinha, uma consulta em que vá progredindo a evolução tanto do exame como da escovação, tá, Kátia? Sempre está com tártaro por conta de escovar, às vezes apenas uma vez. Pronto. Tenta criar rotina de maneira leve, tá? Sempre com previsibilidade, avisando a criança antes que tá chegando a hora de escovar. E de uma maneira muito tranquila. Como eu falei, a escovação perfeita é aquela que você faz sem pressa, tá? Não há necessidade nenhuma de você, a hora de escovar agora, pegar a escova e sair passando todos os dentes rápido, porque tem que durar 2 minutos, tem que escovar todos os dentes e cuspir no final. Não existe isso. Isso é um rótulo que a gente acabou absorvendo, né, de ver propaganda de creme dental. Mas a gente deve sim fazer e manter a higiene, mas de uma maneira pausada, como for possível ser feito, tá bom? Espero ter respondido sua dúvida. Mas vamos lá, Adriana. Então, por que o meu filho não gosta de escovar o dente? Eu tô com essa dúvida, eu quero entender porque realmente ele não gosta, porque é tão comum a gente não gostar de escovar o dente. Nós adultos, na maioria das vezes, não gostamos tanto assim, não temos aquela, ai que legal, chegou a hora de escovar. Porque nós não criamos o hábito, né? Nós não desenvolvemos uma rotina positiva. A gente sabe que é preciso fazer e que tem que ser feito, porque vão ter consequências, né? Nós adultos temos essa consciência que vão ter consequências e que a gente precisa escovar para não ter cárie, para não ter mau hálito, para, enfim, né, não desenvolver aí um problema muito maior depois. A gente entende de consequência, então a gente atua pela consequência. Mas é muito fácil de nós adultos esquecermos, ou fazer de qualquer jeito na hora ali que dá certo. Não tem aquela previsibilidade de, não, eu sempre após o café, eu vou lá todos os dias, se eu não escovar eu fico mal. Ou então, eu não vejo a hora de escovar o meu dente. Nós adultos não temos. Então, muito vai da questão de como nós somos educados, tá? Então, hoje a gente faz por conta da consequência, porque a gente vai no dentista, a gente vê propagandas, enfim, tem informação aí em vários locais na rede social, então a gente sabe que tem consequências se não escovar o dente, se não cuidar da saúde bucal, tá? Mas na criança é um pouco diferente. A gente tá com um ser que tá começando a se desenvolver, então ele não sabe muito bem o que é o bom e o que é o ruim, e o que é o melhor para ele e o que não é. Então nós somos cuidadores, nós estamos aqui para orientar, para educar e para cuidar, e da melhor maneira possível, né? De maneira positiva. Não adianta a gente só porque tem que escovar, eu vou pegar a criança, vou sentar aqui e eu tenho que escovar e eu vou escovar. Não adianta, tá? Em últimas circunstâncias bem extremas, talvez, pode-se pensar nisso, mas de início não. A gente realmente mostrar para a criança primeiro de forma bem lúdica, mesmo bebezinho, a escovinha, dá para ele sentir, a questão da desenvolver a sensibilidade mesmo. A criança, ela descobre o mundo nos primeiros meses com a boquinha, tá? Em relação ao desenvolvimento motor e sensorial. Então, ela tá na fase oral. Tudo ela vai levar pra boca. Então, brinquedo, enfim, até o que não deveria, ela acaba levando pra boquinha. E na hora que a gente quer introduzir alguma coisa na boca da criança, ela tende a se irritar mais, tá? Então, um dos primeiros motivos da criança não gostar de escovar o dente quando é bem pequenininha é a questão da fase oral e do desenvolvimento motor sensorial, tá? Ela tende a se incomodar mais. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer porque é pequenininho, porque não entende. Nós vamos fazer sim, mas com firmeza e gentileza. Deve ser feito, mas eu sei que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a paciência, fica preocupada se vai ficar realmente bem limpinho ou não. Mas a gente deve, na medida do possível, centrar na gentileza, tá? Distração é ótimo para ajudar nessa fasezinha dos pequenininhos, tá? Então é distrair com uma musiquinha que sempre ouve. E outra, previsibilidade. Não adianta todo dia você tentar escovar o dente da criança num ambiente diferente, num horário diferente, do jeito que der, porque isso não vai trazer segurança para a criança. Então, ela se sente mais à vontade, ela coopera mais num ambiente, numa situação que ela se sente segura, tá? E isso vai acontecer com rotina. Por isso que eu sempre vou falar de rotina, de rotina, de rotina, tá bom? Crianças precisam de rotina para se desenvolver da melhor maneira possível, tá? E outra coisa muito, muito importante, a criança maiorzinha. Adriana, ele já tem 5 anos, ele não gosta de escovar de jeito nenhum. Então,
vai também do ponto se você desde pequenininho já tinha um hábito de levar ele para escovar e se você agia dessa maneira, com firmeza e com gentileza, que era preciso fazer, mas que esse momento não era algo estressante ou era uma obrigação, tá? Então, a criança maior, ali por volta dos 5, 6 anos, ela saiu da fase oral, tá? Ela não tem mais essa questão fisiológica que impede de escovar o dente, mas ela tem essa questão da falta da criação do hábito. Como eu falei pra vocês, até os 5 anos é o período em que a criança tá absorvendo um monte de informação do ambiente que ela vive, ela tá criando uma base de emoções, uma base de experiências que ela vai levar por toda a vida, tá? Os primeiros 5, 7 anos, como fala na PNL, que é Programação Neurolinguística, tá? E aí, se a criança não teve essa base estruturada, quando ela chega nos 7 anos, realmente ela não vai ter a espontaneidade de, eu quero escovar os meus dentes. Então, ela vai achar uma coisa que não é do natural dela. Então, por isso que eu falo que desde sempre, desde pequenininho, a gente vai criar uma experiência positiva para a criança. Adriana, eu tô chegando aqui agora na sua live e eu acabei de descobrir tudo isso, como eu deveria ter feito, então como é que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito, você vai começar a criar uma rotina e instituir o hábito, não só para a criança, mas para você, para a família, porque as crianças são esponjinhas, tá? Elas não escutam o que a gente fala, elas absorvem, copiam o que a gente faz, tá? Então aqui é muito mais do que só cuidar do dente da criança pontualmente, vai acabar influenciando na saúde geral da família. Então, mas é muito difícil porque a gente tem um horário muito diferente, ou eu saio para trabalhar muito cedo, ou o pai sai muito cedo. Se você criar uma base de rotina, que a família siga o básico, tá? Principalmente quando vocês estiverem reunidos, fim de semana, o máximo de tempo possível, manter essa base para nos dias que realmente a rotina for diferente, essa base se mantenha. Então, a escovação depois do café da manhã, a escovação depois do almoço e a escovação antes de dormir, tá? Então, que toda a família siga essa base de rotina. A gente sabe que a vida acaba acontecendo, mas como eu coloquei nos stories mais cedo, se você tem o hábito de constantemente, vez ou outra, esquecer de escovar o dente ou escovar rápido demais porque não tá tendo tempo, passar de qualquer jeito, não passar o fio dental porque não teve tempo, é porque você não tem rotina. Então me contem aqui se vocês passaram por situações desse tipo. Se não, eu realmente acabo esquecendo, não, eu realmente tem dias que eu escovo de qualquer jeito porque eu tô atrasada, não, realmente eu esqueci de passar o fio dental, então não, eu não tive tempo de passar o fio dental. Me contem se isso acontece com vocês. Me contem aí, só pra gente confirmar. Porque isso é um grande sinal de que não foi apenas um imprevisto, é falta de rotina. E se você não tem a rotina, muito provavelmente essa criança também não vai ter. É muito difícil a gente colocar para a criança que ela tem uma rotina zero telas, zero exposição à tela, celular, tablet, computador, se nós passamos 70% do dia com o celular na mão, com a televisão ligada. Muita gente acha que a criança só está exposta à tela se ela estiver de frente para a televisão concentrada assistindo. Se a televisão tá ligada, a criança tá brincando na frente da televisão, é tempo de tela também, tá? Então, assim, como é que eu vou dizer que o meu filho vai ter um hábito positivo se eu não tenho? Então, primeiro parte de mim. Vocês me entenderam? Mas aí agora voltando lá pro nosso tema. Pronto, a criança maior, a Kátia colocou, é desse jeito mesmo. É verdade, então parte da gente, tá? Eu falo aqui com vocês que são as cuidadoras, né, as responsáveis pelas crianças, para atingir a saúde da criança, mas que, na verdade, vai ser atingida a saúde da família inteira, tá? Hábitos saudáveis não é só para uma pessoa pontual daquele ecossistema da família, não, é para a família toda. Mesmo que o horário da criança dormir é 7h30 da noite, 8 horas, os pais dormem às 9, aí realmente é da idade, são fatores diferentes. Mas a alimentação, como eu vou fazer o meu filho gostar de comer fruta, não comer doce todo dia, se alimentar com verdura no almoço, tomar um café da manhã legal, saudável, não ficar fazendo beliscos durante o dia, né, petiscando. Se eu faço isso, se eu janto sanduíche, se eu tenho sempre uma barrinha de chocolate para beliscar, se volta e meia eu falo, eu tô com fome, e aí eu faço uma pipoca, aí eu como um biscoito, e aí eu pego isso, eu pego aquilo. Então, se eu não como fruta, se eu não uso se eu não uso o meu hábito como exemplo, então é muito complicado, né? A Kátia, agora que estou escovando meus dentes, sempre junto com ela. Isso mesmo, a criança vai absorver, tá? E aí são pequenas coisas que a gente vai juntando e vai construindo o hábito junto com a criança. A Valesca, eles fazem o que nós fazemos, com certeza. Isso aí.
E aí, quando a criança é maiorzinha, então ela vai absorver. A esponjinha vai absorver ao redor. E é gradativo e o resultado é de médio a longo prazo, tá? Na maioria das vezes, no comecinho, a criança pode relutar mais. E você não vai taxar dizendo que ele tem preguiça, que ele não gosta de escovar. Porque, como eu falei, eles são literais. Ele vai dizer, eu não gosto de escovar, então eu não gosto de escovar e ponto, tá? Basicamente assim. Então, não vamos rotular. Vamos criar uma rotina, né? Uma rotina básica. Não é dizer que às 6h10 eu acordo, às 6h15 eu vou fazer tal coisa. Não. É uma rotina básica. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Por exemplo, eu acordo, eu tomo café da manhã, eu escovo o dente e eu saio para trabalhar. Ou eu levo a criança para a escola, tá? Não ficar todo dia invertendo. Não, primeiro acordou, aí escovou o dente, aí tomou café e saiu. E primeiramente que o correto é a gente se alimentar, né, a primeira refeição e depois escovar o dente, tá? Não é o contrário. Se você sente algum desconforto de acordar e se alimentar sem ter escovado o dente, pode escovar antes, mas vai ter que escovar depois de tomar café, tá? Então, o ideal é escovar após as refeições para o dente se manter limpinho, senão não teria sentido nenhum. Eu acordar, escovar o dente, tomar café e ficar da hora do café até o almoço com o dentinho sujo, tá? Então, fica essa informação para vocês, se vocês ainda não sabem. Mas aí, todo dia, eu tenho uma rotina básica, tá? Acordo, tomo café, escovo o dente, me arrumo, levo o filho pra escola. E aí, você vai seguindo esse passo a passo todo dia, por mais que, teve um dia que quem teve que arrumar foi o pai, teve um dia que aconteceu isso, teve um dia que quem levou pra escola foi fulano, teve um dia que eu não tava em casa, mas a rotina básica é essa. Porque se você todo dia faz de um jeito diferente, alguma coisa você vai esquecer, tá? E aí, a criança precisa de previsibilidade, se ela sabe que ela acordou. Aí agora, não, depois que eu acordo, eu tomo café. Então eu vou pra mesa, tomo café na mesa. Depois, agora é hora de quê? Você lembra a criança que ela já sabe que é hora de tomar banho, ou de se arrumar, escovar o dente. E agora é hora de quê? De ir pra escola. Rotina básica, tá? É muito importante pra criança. Então, senão acaba acontecendo os imprevistos. Hoje mesmo foi um dia pra mim que foi só Jesus. Eu doente o fim de semana, depois que eu fiz a live com vocês, eu tava com a garganta bem inflamada, aí precisei tomar antialérgico, um sono do domingo à tarde, capotei, apaguei, acordamos atrasado, foi aquela loucura. Mas como tinha até tem uma rotina instaurada, né, um passo a passo básico, seguiu, né, chegou um pouquinho atrasado na escola, até a tia Kaela eu acho que tá aqui, mas a rotina básica se manteve, ela não esqueceu de escovar o dente, ela se alimentou, ela se arrumou e ela foi pra escola, rotina básica, tá? E aí tem dias que dá tempo de brincar um pouquinho ali enquanto se arruma, uma coisa mais tranquila, descontraída, mas em dias que, né, tá de pernas pro ar, tá um monte de imprevisto acontecendo, o pneu do carro fura, seja lá o que for, a rotina básica foi seguida, né? A Kátia, no meu caso, eu acredito que seja sensorial, pois já tem muito tempo que ela chora pra não escovar os dentes. Pra interessante é que se eu der escova pra ela brincar, ela coloca na boca e fica brincando. Pronto, Kátia, muito interessante pra você. Depois me chama no direct. Tem uma escovinha que eu não recomendo pra todo paciente, tá? Mas pacientes, assim, em casos bem extremistas, eu recomendo. Ela é uma escova que tem cerdas em 3 posições diferentes. Então, se ela pegar a escovinha e passar, ela vai limpar a parte da frente, a parte de trás e a parte de cima do dente. Você encontra no Mercado Livre ela. Aí você me chama aqui quando terminar a live que eu te mando o modelo da escova, tá? Que aí você pode dar pra ela e aí o que ela fizer já vai te ajudar muito, tá bom? Outra coisa muito importante quando a gente tem dificuldade de escovar o dente da criança, né? Que eu vou até fazer uma observação aqui. Não é só isso que vai adiantar. Tem que ser feita escovação com creme dental, com escova e passar o fio dental. Higiene bucal é isso. Fio dental não é opcional. Vocês já me ouviram falar muito sobre isso. Hashtag fio dental não é opcional, tá? Desde o primeiro contato entre 2 dentinhos, tá bom? Mas, se você tem muita dificuldade em escovar, aí você viu, não, Adriana, eu fiz de tudo, eu fui paciente, eu fui calma, mas eu tô insegura se realmente eu limpei. Lá naquele cantinho, assim, do pé do dente, assim, próximo da gengiva, lá onde é danado pra dar a primeira cara, eu tô com muita insegurança, eu tô achando que tá ficando sujinho lá. A pontinha do dente, quando eu pego, tá até fazendo aquelas vadinhas de limpinho, mas quando eu pego lá em cima, eu sinto uma massinha. E aí, o que eu vou orientar vocês? Não é pra fazer só isso, tá? Mais uma vez eu vou frisar. Mas vocês podem finalizar
a higiene com gaze ou uma fraldinha de pano. Finalizar, não é só limpar o dente com gaze ou com fralda de pano, não. Finalizar, como se você fosse tirar o excesso da espuminha. Você tem que a criança acaba deglutindo ou tá aprendendo a cuspir, seja lá o que for, fica babando um pouquinho. Mas você vai pegar a gaze e aí você vai passar lá naquela região. Porque o que acontece? Para que serve a escova e o creme dental? O creme dental tem o fluido e vários outros ingredientes que vão agir para proteger, né, o dente, basicamente. Mas o que vai remover a sujeirinha é o movimento, né? É o contato, é a mecânica. Então, se você tem segurança que a saída da escova não tá chegando lá no pezinho do dente, lá no contato com a gengiva, a gaze, para finalizar, você passa como se fosse enxugando. Você fala, agora eu vou enxugar o dente. E aí você passa fazendo um movimentozinho, abraçando o dente, passa aqui na parte da frente e na parte de trás, enxugando o dente, tá? E aí você consegue desorganizar essa placa e minimiza um pouco o risco. Não vou dizer para você que é 100%, porque não existe estudo científico nesse assunto, mas é uma orientação que eu dou para complementar, tá bom? Vamos ver aqui. Duvidinhas. Menina em Flor colocou. Meu filho de 3 anos tem dificuldade para escovar os dentes da lateral. Gosta de ficar escovando os da frente. É normal, tá? Porque muito provavelmente ele tá vendo você fazendo mais esse movimento ou em desenho animado. Então acaba que ele vai copiar, mais fácil. Mas aí você inventa outras coisas, como por exemplo, deixa eu ver se tem um arroz ali lá atrás. 3 anos já consegue entender um pouquinho mais. Você comeu arroz hoje, deixa eu ver se tem um arroz aqui. Olha, tem um arroz, deixa eu limpar. E aí você faz 2, 3, 4, 5 meses que conseguir, ensina ele a cuspir. Ou então, deixa eu ver se tem feijão aqui do outro lado. E aí você vai escovando e progressivamente, tá? Todos os dias, vai mantendo a constância, vai fazendo do mesmo jeito todo dia, tá? Pega uma formulazinha que você, vou fazer assim, do jeito que a Adriana ensinou, todo dia você vai fazer do mesmo jeito. E vai tirar um tempo tranquilo pra fazer aquilo ali. Por isso que precisa de rotina, pra ter programação, pra sentar e fazer com calma. Porque esse período dos primeiros anos, realmente a gente vai precisar de um pouquinho mais de paciência. Mas os frutos que vocês vão colher no futuro são extremamente recompensadores. Hoje a Annalise tem 6 anos, é hora de escovar, ela levanta, vai. Ela só vai reclamar um pouquinho se eu não avisar antes. Se eu não der previsibilidade, daqui a pouco é hora de escovar o dente. Aí ela vai reclamar um pouquinho, porque ela vai estar ou brincando, ou assistindo alguma coisa, ou enfim, tá presa numa atividade, e ela, agora eu disse Aí quando eu digo que porque é firmeza e gentileza. Agora é hora de escovar, vamos pausar, ou então deixa o brinquedo aí, ou então traz o brinquedo, ela vai, escova tranquilo,